Ok, né? Muito bem, vamos então cumprimentando a todos, né? Estamos chegando para mais um dos nossos vídeos encontros. Nós nos encontramos ainda dentro do Sutran de número 30, apenas estamos indo para a parte 3, né, deste nosso encontro. E nesse desmembramento dentro desse Sutran, nós estamos aproveitando para compreender um pouco mais, né, das lições empregadas dentro do próprio Sutran. Destacando que o Sutra vem nos falar de Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, né, e Aparigraha, né, que são as práticas de Yama, né, são as práticas de Yama, são as auto-restrições, né, fala também do voto das auto-restrições, falam que são abstenções de violência, Ahimsa, abstenções de falsidade, Satya, nós vamos estar vendo hoje, né? De roubo, né? E incontinência. O roubo seria Asteya, né? Com incontinência, Brahmacharya ou Brahmacharya, né? E aí cobiça, né? Seria Aparigraha, né? Nós vamos estar vendo então esses pontos, nós vamos estar trabalhando tudo isso. No encontro passado nós falamos sobre a Ahimsa, né? Nós falamos sobre a Ahimsa, destacamos para vocês, acho que os pontos, os conceitos dentro deste Sutra, né? Destacamos o conceito da não agressividade, da passividade, da bondade, tudo isso para que possam ser trabalhados os caminhos da intuição, possam ser desenvolvidos as potencialidades intuitivas. Tudo isso também para que possa ser desenvolvido, né, para que possa ser desenvolvido também, né, para e passo, as capacidades, né, da compaixão e também, né, a prática de o servir. É muito interessante entender a filosofia e a profundidade empregada nesta palavra servir, tá? É muito importante. A palavra servir, dentro da filosofia do yoga, ela tem uma denotação profunda, muito maior do que o próprio contexto da palavra dentro do plano humano vem nos esclarecer, né? Nós temos que entender que o servir, o entregar-se ao serviço, né, ao colocar-se para o caminho do serviço, é o que nos faz o plano de evolução, é o plano cósmico. Todo o plano cósmico, toda a obra de Deus, todo o caminho de Deus, tudo que Deus está fazendo é serviço, né? Deus está colocando-se em servência, Deus está colocando em servidoria, né? Em servidura e servidoria a todos nós, né? Tudo o que é criado, tudo que é planejado é serviço. E esse serviço que é realizado, né, pelas entidades cósmicas e cosmicamente pelo Uno, né, é a servidão, né? Trata-se de uma servidão, trata-se de muito amor empregado, muita vontade expressada através de amor empregado para que haja toda esta obra, né, para que haja todo esse contexto, para que haja toda essa profundidade de coisas que nós compreendemos e de coisas que ainda não compreendemos existindo. E um dos pontos, né, dos 3 caminhos que estão sendo envolvidos para o nosso crescimento, né, dentro do yoga, lembram deles é a austeridade, o autoestudo e a entrega, né, a entrega Ishvara Pranidhana. E essa entrega é o serviço, né? Essa entrega, por assim dizer, é o próprio serviço. É o próprio serviço. É o colocar as mãos à obra, é pôr-se em andamento, colocar-se em prática. E para isso tem de ter não somente vontade empregada, mas tem de ter muito amor. Então, o servir, né, dentro dessa análise, talvez eu não tenha nem conseguido traduzir a profundidade e a necessidade de nós entendermos o que é o servir. Mas acredito eu que consegui fazer com que vocês arranhassem um pouco, né, fizessem uma arranhadura, mesmo que superficial, um pouco para entender o servir nesse contexto, né? Se nós pararmos agora e meditarmos, ver tudo o que está em servidão, né, para começar, todos os planos
né, todos os reinos encontram em servidão. O reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, né? Esses reinos estão em servidão. E tem o reino animal, o hominal. O reino hominal também tem de empregar um serviço, uma servidão, né? Eu estou olhando só dentro dessa base. Nós poderíamos olhar entre bases mais profundas, né? Então, uma das chaves e um dos conceitos do yoga é o serviço. Um dos pilares do crescimento é o serviço. Mas para que haja serviço, tem de haver a entrega. Para que haja entrega, tem que ter também desenvolvimento de amor. Eu não sei se eu utilizei no encontro passado, eu acredito que devo ter utilizado sim, um exemplo muito gritante sobre Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é uma pessoa muito amplamente né, conhecida aqui na nossa região, aqui no Ocidente, por ter, né, raízes profundas do cristianismo enraizada em toda a América, né? Deixadas incrustadas, impregnadas em toda a América. O que vale a pena destacar? Jesus Cristo era a personificação da servidão. A sua vida foi só serviço, né? Somente serviço. Entregou-se às atividades do serviço. E olha quanto desenvolvimento, né? Ou melhor, o quanto amor emanava-se dessa pessoa, né? Observa-se quanto amor emanava. Emanava-se de Jesus Cristo somente amor, mas através da entrega do serviço. Então essa é uma das chaves, peguem essa chave, essa é uma das chaves do conceito do yoga, né? A evolução dentro das práticas do yoga, ela dá-se através do serviço. E o que é o serviço? O serviço é o que ponde-se ao caminho, né? Ponde-vos ao caminho, marchai-vos em direção ao caminho. Para isso tem que ter serviço, tem que ter servidão, né? Tem que servir. Você tem que colocar na posição de servo, de servidor. E o servo, o servidor, o bom trabalhador, aquele que prepara-se, né, é o que colhe os resultados e os frutos depois. Tá? Acho que isso é muito importante de ser entendível, compreendido e compreendido por todos nós. Nós vamos agora, né, ao próximo sutra, que nós vamos falar de Satya. Tá? Satya, ele vem falar sobre veracidade, né? E é muito importante nós, antes de adentrar nas profundezas do que nos pede Satya, né, sobre esta outra autorrestrição, né, é interessante nós fazermos a seguinte observação. Deixa eu só falar um pouquinho sobre restrição, embrulhou aqui na mente. A restrição, a palavra restringir significa eliminar, né? Não significa balancear, utilizar, restrição, é restringir, ou seja, praticar para que essas coisas não aconteçam, né? Acho que é interessante esse ponto também. Mas tudo bem, vamos lá novamente. Vamos voltar lá novamente. Dentro do contexto social, dentro da sociedade em que nós vivemos, a gente cria diversos artifícios, diversos macetes que disfarçam a veracidade. Eu vou usar um exemplo. Eu não estou falando da própria mentira em si. A própria mentira em si já é algo feio, né? O próprio mentir, o próprio falar mentiras já é algo muito feio, né? Mas nós estamos falando de um outro ponto, também que não se, né, também mais superficial, mas que para você poder entender a profundidade do que nós estamos tentando aqui falar. Muitas vezes dentro do convívio social humano são criados, né, historinhas, são criados criados situações, nós inventamos, né, leves histórias para poder contrabalancear uma verdade e muitas vezes buscar nos safar, né, de alguns pontos, alguns episódios. Eu posso usar um exemplo aqui para nós podermos entendermos, né? Suponhamos que nós chegamos atrasados ao trabalho e nós somos chamados a uma explicação do porquê chegamos atrasados. Observa que a gente sempre vai criar um meio
né? A gente sempre vai criar um meio de tirar a culpa de nossas costas e sempre vai tentar mentir, né? Trazer uma mentira. Ah, eu me atrasei porque o ônibus atrasou. O ônibus não passou no horário certo na parada. Eu me atrasei porque deu um problema assim na rua. Ah, me atrasei porque houve um acidente na pista e tal. E essas coisas não aconteceram. Você simplesmente está criando argumentos para sustentar o que você está dizendo, para sustentar uma mentira ou para terceirizar a culpabilidade de você estar chegando atrasado. Nesse ponto não aconteceu esses fatos, tá? Só para você poder entender. Muitas vezes você vai dizer, eu contei uma história ao meu chefe, uma historinha para poder me safar de um determinado plano. E isso é uma séria mentira, né? É uma gravidade muito profunda de uma mentira. Muitas vezes nós estamos também em alguns conceitos sociais, né? E nós estamos contando histórias, fatos que aconteceram, né? Nós estamos relembrando, rememorando situações de nossas vidas, só que nós incrementamos essas histórias. Vamos supor que você estava vindo pela rua e o pneu do seu carro estourou. Essa é a história verdadeira, a real história. Mas a gente vai poder dar uma enfeitada nas histórias, quando nós estamos contando, estava vindo eu com meu carro, curtindo um som, e eis que passa na frente um animal e eu freiei bruscamente e meu pneu estourou. É diferente né? É diferente da verdade. Mas você quis contar essa história para valorizar, dar uma sensação de espanto a todos eles e para mostrar que você fez uma manobra uma manobra para salvar-se, por isso que o pneu estourou. Isso é uma mentira, né? Nós temos que, o que eu estou tentando passar para vocês, que nós, sem percebermos, muitas vezes, ou já distorcidos pelo que a sociedade nos prega, nós sempre estamos inventando situações, sempre estamos distorcendo a verdade. Nós sempre estamos, né, de um modo sem entender a profundidade do que nós estamos fazendo, muitas vezes sem a maldade, mas por pura malícia, nós estamos inventando situações. Nós estamos inventando contextos, nós estamos inventando histórias, nós estamos exagerando, nós estamos aumentando, nós estamos ampliando, nós estamos colocando heroísmo, nós estamos colocando filosofia, nós estamos, de um certo modo, distorcendo as verdades, as realidades. Tem muitos fatores que levam as pessoas a fazerem isso, dependendo da situação. A pessoa pode mentir para tentar envaidecer-se, né, expor a sua vaidade. Quando ela for contar uma mentira para colocar-se como herói ou para se colocar-se como uma pessoa que sobressaiu em auxílio num momento, a pessoa pode mentir-se, né, para ocultar verdadeiramente os seus defeitos ou as coisas que ela imagina serem defeitos gritantes, né? As pessoas podem mentir. Então, assim, as mentiras, elas podem ser inúmeras, mas elas sempre vêm distorcer, elas sempre estão sendo criadas, embasadas para distorcer situações em que você tem medo de se expor, em que você não quer se expor, você não quer confrontar, não quer aceitar, ou muitas vezes, né? Muitas vezes você quer tirar vantagens, né? Quer tirar alguma vantagem em cima disso. Mas se você parar para analisar na profundidade das situações, sempre tem um motivo desencadeado através dos gatilhos emocionais de nossa própria mente, de próprio Chitá. No plano de fundo, as situações estão sendo envolvidas com Chitá. Chitá encontra-se, né? Chitá encontra-se neste plano de fundo. Se você fazer essas observações, verá que Chitá, ela de um modo ou de outro, ela encontra-se no plano, né, por trás de tudo isso. Então é muito interessante nós vermos que há na mentira, né, indiferentemente do que ela quer dizer, uma tentativa de fuga, de encarar a realidade, de encarar as consequências, de encarar o que realmente pode acontecer. Então, o que significa o quê? Se nós não estamos, né, agora falando religiosamente, filosoficamente, se nós não estamos preparados para enfrentar a verdade, para encarar a verdade, para buscar, né, nós como os buscadores da verdade, como nós vamos atingir a veracidade? Como nós vamos atingir a verdade?
nós não estamos buscando a verdade em nossas vidas, nós não estamos buscando, né, a verdade suprema sobre todas as coisas, né, nós não estamos buscando, né, a retidão de nossas vidas para nos colocarmos, né, para Deus, para que nós possamos receber samadhi, nós possamos receber E agora nós paramos para analisar se deste modo, com esta forma, com esta conduta, com essas situações, né, essas coisas irão acontecer. Como nós vamos, com esta armadura da mentira, chegar a crescer dentro dos caminhos do yoga, né? Para analisar quanto a mente fica confusa, quanto a mente fica distorcida e quanto que a intuição, né, e quanto que o campo de intuição, que é o campo búdico, né, o nosso campo búdico, ele fica tem uma palavra que diz aqui, eu não vou conseguir dizer a palavra agora, me fugiu. Mas ele fica ofuscado, né? Quando ele fica desfocado, quando ele fica distorcido, quando ele fica arranhado, se nós estamos agindo destas formas. Isso vai criar também para nós, né, gatilhos emocionais. Nós temos que não esquecer jamais que existe um fator de causa e reação, né, a reação e causa. Indiferentemente do grau, da potencialidade, do tamanho, da expressão, toda a causa tem sua reação. Se nós somos inverdadeiros, incorretos, nós vamos, em um dado momento, em um dado período, nós vamos arcar com tudo isso. Nós vamos ser vítimas de tudo isso. Então significa que nós estamos criando prisões para nós mesmos. Estas práticas, elas geram-nos prisões para nós mesmos. O que é mais gritante de nós analisarmos, quando nós analisamos a mentira, que tem pessoas que elas mentem tanto, que elas mentem tanto, que elas nem percebem mais que são pessoas que estão envolvidas nos campos das mentiras. É tanta mentira, tanta enganação, tanta distorção, que ela cria para ela um mundo de fantasias. E para analisar que ela vira prisioneira deste seu próprio mundo de fantasias. Se nós estamos falando em desprendimento, se nós estamos falando em se desprender, e nós estamos vendo que as mentiras, elas nos conduzem a um acasulamento, né, a um casulo de situações no que nós ficamos presos nos gatilhos emocionais de Chitta, gatilhos psicológicos, toda forma de prisões que nós possamos imaginar, psicologicamente falando, nos prendem através das mentiras. Como vamos conseguir avançar no caminho do yoga? Como que o yogi, né, vai conseguir avançar se não se despir, né, não se despir não vou dizer incremento, desse refúgio, né, de mentir, de usar de mentiras, usar de falsidade, distorcer verdades, né, contar um pouco de histórias, falsear histórias. Como nós vamos conseguir trazer serenitude, paz, tranquilidade e harmonia aos nossos campos emocionais, à nossa mente? Como nós vamos harmonizar os nossos corpos se nós estamos agindo desse jeito? Como nós vamos apaziguar a nossa mente se nós estamos agindo desse jeito? Então é interessante de ver que nós temos que confrontar, né? Nós temos que, eu digo confrontar porque é atacar o problema, né? Nós temos de confrontar essa situação e agir na extrema veracidade dos fatos, assim como os fatos se desenham todos os dias. Com o passar do tempo, né, neste formato de ação, nós vamos estar confrontando inúmeras situações, inúmeros riscos, inúmeros medos, inúmeros fatos, inúmeros casos, né? Nós vamos estar enfrentando de tudo, nós vamos estar enfrentando muitas coisas. Mas isso vai fazer com que nós desvencilhemos-nos dessas amarras, desvencilhemos-nos das teias kármicas que nós mesmos estamos girando e criando com tudo isso, e assim nós vamos trazer leveza e plenitude em nossas vidas. E assim vamos poder fazer com que a intuição do Kibbude cada vez mais nos ilumine, cada vez mais esteja presente em nossos caminhos e cada vez mais nos conduza, né? Cada vez mais nos conduza e cada vez mais, né, o seu faixa de luz seja presente, né, em todos nós. Uma pessoa
armada com a veracidade, uma pessoa armada em cima do plano da verdade, porque toda a obra de Deus é verdade, né? Toda a obra de Deus é verdade, todas as coisas criadas por Deus é verdade. Nada foge do jeitinho, né? A pessoa, se a natureza dissesse, vou dar um jeitinho aqui, não vou dar tantas frutas que são necessárias para mim dar nessa temporada, eu vou dar um jeitinho aqui. Eu não pude dar frutos por causa disso. Não existe isso, né? Deus é verdade, né? Deus é verdade, o cosmos é verdade, o sol age na verdade, a lei da natureza, né? A lei física, a lei cósmica, a lei de Deus é veracidade, é verdade. Então, quando nós distorcemos tudo isso, nós estamos criando teias e situações e armadilhas para nós mesmos. Então, entendamos tudo isso. Compreendamos, né? Compreendamos isso o mais urgente possível e erradicamos, eliminamos tudo isso de nossas vidas. Nós vamos começar, é opinativo, não é nem exemplo, é um opinativo que eu estou falando aqui, nem uma ideia. Mas você vai começar a observar, né, as coisas mais gritantes. Você vai ouvir as mentiras mais gritantes que você faz e você vai trabalhando em cima delas. Você vai freando-se, você vai reduzindo-se, você vai eliminando essas mentiras, as mais grandiosas. Assim você vai começar a ver as coisas mais pequenas. Se você não conseguir eliminar primeiro as mentiras, as grandes mentiras que você conta em sua vida, você não vai nem enxergar as pequenas. E se você não se atentar para o que eu estou falando, você nem vai perceber o quanto enquanto nós estamos baseados em um mundo de mentiras. Enquanto nós mentimos, e você vai ver que a mentira ela está presente, né, em muitas coisas mesmo. Eu posso usar um exemplo para vocês aqui, que as propagandas, né, as propagandas que você vê em redes sociais, as propagandas que você vê em televisão, as propagandas que você vê na palma da tua mão, né, as propagandas, quantas delas são carregadas de veracidade? Quantas delas não estão ali no impressionismo, na distorção, estão no incentivamento, estão com outro propositivo, outro propósito, mas não um propósito de entregar a verdade, um propósito de entregar para você, muitas vezes, né, a ação de ir lá comprar, ação de ir lá gastar, ação daquilo. Eu só estou dando um exemplo, para você ver numa simples, né, numa simplicidade, talvez de um inocente comercial de TV, quanta inverdade, quanta mentira pode ter, né? Agora vamos analisar o nosso modo de nos agir. Olha, vamos analisar o nosso modo de ação, o nosso modo de nos encaminharmos, o nosso modo de sermos. Nós mentimos por muitas coisas, meus amados, né? Nós criamos situações de mentiras, de inverdades, para fugirmos do quê? Esta é a pergunta que nós podemos fazer, né? Por que há mentira? Por que eu tenho que mentir? Por que eu não posso falar a verdade? Porque aí você vai ver que você tem o medo da exposição. Mas se você tem o medo, né, o medo da exposição, o medo de exposição, você tem situações de bloqueios interiores, né, bloqueios internos dentro de você. Eu estou tentando dar um exemplo para você, que muitas vezes a gente fazemos de coitadismo para não de verdade assumir uma posição de que nós não sabemos uma coisa, né? De que nós somos menores, de que nós não sabemos. Nós temos esse complexo de querer não afirmar nossa inferioridade por perto das pessoas. Nós tememos de dizer a palavra eu não sei. Nós sempre inventamos, né? Nós sempre inventamos artifícios, nós sempre inventamos curvas, nós sempre inventamos distorções, situações com medo de afirmar que não sabemos. Olha, veja só, eu ainda não tive a oportunidade de estudar sobre esse assunto, eu não tive dinheiro para ter acesso. Porque não diz assim, não, eu não sei porque eu na verdade eu nunca fui atrás, não tive vontade de ir atrás desse assunto. As pessoas não têm, né? Nós sempre estamos mentindo de uma forma ou outra. Então a veracidade é o impossível. Eu estou tentando criar aqui, mas estou com muita dificuldade para isso hoje. Estou tentando criar aqui exemplos, né? Estou tentando aqui criar situações para nós falarmos um pouco mais, debatermos, mas eu não estou conseguindo criar exemplos. Mas eu tenho certeza que eu consegui arranhar, né? Eu consegui trazer lá dentro, arranhar em você e trazer nas ranhaduras
a profundidade do entender o que é o Satya, né? Para nós entendermos o que é Satya. Para nós entendermos, né, o que Satya realmente, né, o que Satya realmente significa para a vida de um yogi. E não somente para a vida de um yogi, para a vida de uma sociedade. Uma sociedade que é criada em mentiras é uma sociedade doente, não é uma sociedade sadia. A sociedade que tem mentira, ela tem roubo, ela tem luxúria, ela tem soberba, ela tem todos os pecados capitais, né, que você possa imaginar. Uma sociedade que está envolvida nisso. Como é que a gente vai nos despedir de nossas imperfeições se nós mentimos para nós mesmos? Se nós não confrontamos, né, os nossos próprios problemas? Porque quando nós estamos mentindo para fora, na verdade nós estamos mentindo para dentro. Quando nós estamos falando mentiras para fora, nós estamos falando mentiras para nós mesmos. Como é que a gente vai poder, em um crescimento pessoal como ser humano, ou até mesmo uma civilização vai evoluir se está baseada em cima da mentira? Como é que vai decorrer, vai acontecer? Como é que essas coisas vão emergir? Não existe, né? Não existe. E os exemplos da história mostram, né? Fala assim, ó, pode ver, você sempre vai encontrar aquela história. Aquele rei tirano conspirava e mentia para o seu povo, atrasou o seu povo, né? Aquele governo corrupto, mentiroso, trouxe um atraso social. Você nunca vê dizer que na corrupção, na mentira, na vaidade, em todos esses problemas, houve crescimento, né? Houve um crescimento positivo, né? Houve um crescimento para o lado do bem. Sempre há degradação, sempre há evolução, né? Os grandes exemplos que nós possamos ver a olho nu e os exemplos que nós podemos observar mostram isso. Não há baseado na mentira crescimento positivo. Não há. As ervas daninhas, as situações que envolvem aquela sociedade, aquele povo, né? As depressões, as pessoas com distúrbios emocionais, as pessoas... É uma sociedade doente, né? Geram-se consequências, geram-se doenças, né? Geram-se um monte de infortúnios, um monte de infelicidades. Agora imagine nós, emocionalmente, né, abalados porque não conseguimos encarar nossas verdades, mentalmente não conseguimos encarar nossas verdades, mentalmente somos pessoas mentirosas, emocionalmente desestabilizados, emocionalmente somos pessoas desestabilizadas, corporealmente somos doentes, né? Não temos um corpo regrado, temos uma respiração sempre difícil, nunca há uma respiração correta, sempre uma respiração desequilibrada, batimentos cardíacos acelerados, batimentos cardíacos distorcidos, né? Quem sofre somos nós mesmos. Trazemos sofrimentos para dentro de nossas próprias vidas. Eu não sei se vocês já viram vídeos ou já viram como é que funciona aquelas máquinas que eles olham a dilatar da pupila, o batimento cardíaco que altera, a respiração que altera, para saber se uma pessoa está mentindo, né? Então você para analisar que isso são só os reflexos no corpo, né? Os reflexos perniciosos, seria essa palavra, né? De falar de funestos no teu corpo. Olha que teu corpo está desequilibrado. Agora, se não tiver um corpo equilibrado, não tiver um campo emocional equilibrado, uma mente equilibrada, como é que você vai praticar yoga? Como que a yoga vai estabelecer em sua vida e como que você vai colocar as bases do yoga em tua vida? Entendeu? Tá conseguindo? Eu tô dando voltas, curvas, vou por aqui, pego estradas, caminhos, mas para chegar nessa posição, para fazer você refletir, né, para te levar a uma reflexão. Como que vamos chegar até lá? Né? Como que vamos atingir agora determinado ponto? Como que vamos chegar até lá? Como que vamos, se está tudo embaralhado, tudo confuso, tudo distorcido, não temos um corpo preparado com saúde, nós não temos nada para ir até lá. Né? Aí ficamos irritados, brabos, irritados, descontentes, há uma descontentação tão generalizada, tudo isso. Mas por quê? Porque nós estamos tudo distorcidos, cheios de distúrbios emocionais dentro de nós mesmos.
Estamos num mundo de mentiras. Né? Criamos um mundo de mentiras, um mundo de inverdades e queremos viver ali dentro e queremos que seja um mundo perfeito e um mundo feliz. Como que vai ser um mundo feliz e um mundo perfeito se só tem mentiras? Aí você pode imaginar todos os graus de mentira possível. As mentiras maiores, como as mentiras médias e as mentiras pequenininhas, né? Bem pequenas, as mentiras que você acha, que você julga e que não tem efeito nenhum. Né? A mentirinha, contém uma mentirinha bem pequenininha, uma distorção. Para valorizar uma história, para valorizar um ponto. Mas isso foge da verdade. Então, raciocinem, pensem sobre isso. Né? Pensem sobre essas coisas, reflitam sobre este ponto, né? Reflitam sobre o que é de verdade a veracidade, a verdade, né? Em todos os seus planos. Né? E pode ver que você que age em cima da verdade, em cima da razão, observa que nós estamos a causa e a reação. Né? Imagine que nós estamos caminhando para equilíbrio da balança, equilibrar a balança. E a balança só vai ficar equilibrada quando estivermos em cima da verdade. Nem um pouco para cá, nem um pouco para lá. Então, uma mente, né? Só você ter uma noção, um yogi que atinge um estágio de samadhi, cessa-se, né? Cessa-se para ele os efeitos de causa e razão. Eu queria encontrar aqui, mas imagine isso, imagine isso. Olha aqui, eu estou vendo o Sutra na seção de número 351 que fala é destruída a semente da escravidão. Para analisar então dentro das sementes das escravidões que nós nos encontramos, a posição que nós estamos dentro dos ciclos de nascimentos e mortes, enquanto nós estivermos agarrados a isso. Né? Vejam, percebam que a mentira ela está muito longe do que a própria ação, né? Muito longe. Ela tem fatores psicológicos, emocionais, ela tem fatores, né, dentro de você e isso são, né, coisas mal resolvidas, situações que precisam ser resolvidas, porque senão você não vai avançar. Você não vai avançar em sua vida. Então isso é uma das restrições dentro de Yama, né, que compreende depois junto com Niyama o grande voto que nós vamos estar falando mais adiante. Então se você analisar, isso é um ponto que não combinará e que não permitirá você ir tão longe dentro do caminho do yoga, tá bom? Do yoga sério, do yoga profundo, do yoga que nós acabamos de falar, ok? Vamos fazer a leitura desse... É só uma folha de rosto, e um parágrafo a mais, mas a gente vai fazendo uma leitura aqui, né, encabeçada pelo que o Taimini nos traz, né, o ciência do yoga do Taimini, né, do que ele nos traz, e a gente vai estar trazendo aqui. Eu estava esses dias atrás meio encucado quanto aos direitos autorais, né, aos direitos autorais, situações que envolvem a exposição da obra de um autor, tal. Mas eu estava vendo, né, pelo menos dentro do que as regras de privacidade neste ano que nós estamos em 2019 empregam, que quando nós estamos em discussões acadêmicas, né, seria como nós estivéssemos em torno desse livro comentando ele, nós não estamos, né, utilizando-nos dos direitos autorais, nós estamos em discussões acadêmicas acerca dos temas, né? É bem interessante, seria nós estivéssemos discutindo as teses do material produzido, né? Aí é diferente, é outra observação, né? Porque um dos meus medos era que o próprio YouTube deletasse os vídeos. Porque a gente sempre mostra o livro, né? Ó, a gente está mostrando o livro aqui, a gente está falando a ciência do yoga do time, né? E esse livro aqui ele tem proteções de direitos autorais, como qualquer outro livro, né? Regrados pelas leis, né? As leis de um país. E eu sempre ficava pensando, será que eles não vão deletar? Mas eu preciso do livro para me espelhar, né? Eu preciso do livro para fazer o espelhamento dos sutras, das leituras, tá? Mas depois eu compreendi que aqui nesse exato momento nós não estamos, né, apropriando-nos da obra e tirando vantagens. Né? Nós estamos debatendo teses, envolvendo também a obra. É bem interessante, tenho uma compreensão bem apurada sobre isso. É bem interessante como compreende-se, né?
o que está em torno disso. Tá, mas enfim. Vamos lá então. Só para ser verdadeiro, né? Eu não sei se eu consegui explicar o direito, mas eu não me veem agora as palavras adequadas para exprimir o que realmente lá queria dizer, né, tintim por tintim, como diz, né? Mas se vocês buscarem lá para ler, vocês vão entender, né? Nós estaríamos aqui dentro de uma discussão acadêmica acerca de um conteúdo, de um material. Nós estamos fazendo não um julgamento do autor, mas observando a obra do autor, né? Nós estaríamos como se... Como é que eu posso tentar explicar? Nós estamos como se estivéssemos debatendo, né? Debatendo sobre o que o autor está dizendo. É diferente do que utilizando sua obra, né? É diferente. É mais ou menos isso, mas só para deixar bem pontual, ou o mais pontual possível. Satya. A segunda qualidade moral, simbolizada pela palavra Satya, deve também ser considerada em sentido mais abrangente do que mera veracidade. Significa evitar rigorosamente todos os exageros, equívocos, fingimentos e faltas semelhantes implícitos no dizer ou fazer coisas que não estão de acordo com o que se conhece por verdade. O hábito de falsear a verdade, ele é mal visto por uma sociedade civilizada. Embora haja muitas variantes de inverdades nas palavras e nas ações, não consideradas repreensíveis em uma vida convencional. Todas, porém, devem ser completamente eliminadas da vida do sadhaka, do estudante, do aluno. Para analisar, olha aqui, o hábito de falsear a verdade, ele é mal visto em uma sociedade civilizada, né? Agora para analisar, com tanta corrupção no meio de uma sociedade, o que é uma sociedade civilizada? Há muitas variantes nas palavras e nas ações, não consideradas repreensíveis em nossa vida convencional. Todas, porém, devem ser completamente eliminadas da vida do sadhaka. Ações consideradas repreensíveis em nossa vida convencional. Tu percebe que dependendo do grau de pessoa, a verdade para ele é natural, a mentira para ele é coisa natural. Tá, você acha que está errado falar do jeito que fala? Não, não acho. Tá, mas você está mentindo, você não fala a verdade, você acha que não está errando com as suas coisas? Não, não acho. Tu entende? Consegue compreender o que nós estamos tentando dizer aqui, né? Que dependendo do grau de moralidade de uma pessoa, para ela mentir é normal, é tranquilo, ela mente sem ver, ela mente sem perceber. O que isso vem dizer? Sabe que nós não estamos criando mentiras, nós não estamos mentindo, distorcendo sem perceber? Será que nós não somos mentirosos sem perceber? Então, o que isso faz? Puxa-nos, né? Isso nos puxa-nos para que nós sejamos, né? Isso nos puxa para que nós sejamos vigilantes. Vigilantes com nossas ações, vigilantes com as nossas atitudes, né? Para que nós sejamos pessoas vigilantes, né? Que nós estejamos em vigia, né? Em vigília completa. Tá? Acho que é bem interessante esse ponto aqui. Vamos lá então, dando continuidade. Por que a verdade é essencial à vida do yoga? Opa, boa pergunta. Acho que é o que todo mundo estava esperando até agora. Primeiro, porque a inverdade, em todas as suas variadas formas, cria todo tipo de complicação desnecessária em nossas vidas, sendo assim uma fonte de constante perturbação da mente. Olha que interessante isso. A inverdade, em todas as suas variadas formas, cria todos os tipos de complicações desnecessárias em nossa vida, sendo uma fonte de perturbação da mente. Vai ouvindo. Para um homem insensato, cuja a intuição tornou-se obnubilada, a mentira é o meio mais simples
e mais fácil de escapar de uma situação indesejável ou de uma dificuldade. Ele é incapaz de ver que, evitando uma dificuldade, ele cria dessa forma muitas outras dificuldades de uma natureza mais séria. Qualquer pessoa que disponha a manter-se vigilante em relação aos seus pensamentos e atos, notará que, em geral, uma mentira dá origem a muitas outras para sustentá-la. E, a despeito de todos os seus esforços, na maioria dos casos, as circunstâncias tomam tal rumo que a mentira, cedo ou tarde, é descoberta. Deixa eu dar um ponto aqui. Ponto. Eu quero voltar aqui em cima. Aqui, ó. Achei que eu queria falar para vocês aqui, ó. Para o homem insensato, cuja intenção tornou-se obnubilada, ofuscada, fechada, a mentira é o meio mais simples e mais fácil de escapar de uma situação indesejável ou de dificuldade. Mas essas situações de dificuldade ou essas situações indesejáveis, elas são alicerciadas em cima do quê? De dificuldades emocionais, dificuldades psicológicas. Ela tem um plano de fundo, né? Ela tem um plano de fundo que faz com que nós faz nós agirmos dessas maneiras, né? Faz com que a gente haja dessas formas. Então, assim, ó, tem monstrinhos, tem ratinhos, tem distorsivamente, né? No plano de fundo tem muitas mais outras coisas que estão ali incrustadas, que estão invisíveis ali, mas que são elas os pivôs de tudo isso, né? E isso atrapalha o desenvolvimento de Budi, tá? Seguindo aqui. Esse esforço para manter a falsidade, as aparências falsas, causa uma estranha tensão em nosso subconsciente. Ah, que interessante essa frase. Olha só, vou até repetir. Esse esforço para manter a falsidade e as aparências falsas causa uma estranha tensão em nosso subconsciente, preparando o terreno perfeito para todos os tipos de perturbações emocionais. Olha só. É claro, estas coisas não são notadas por aqueles que vivem uma vida de hipocrisias e falsidades convencionais, ou falsidades inconvencionais, né? Deixa eu dar um ponto aqui. É claro, estas coisas não são notadas por aqueles que vivem uma vida de hipocrisias ou falsidades convencionais. Você lembra que eu falei para vocês que há pessoas que eles mentem tanto, né? Eles confiam nas suas próprias mentiras, que eles nem percebem mais que estão nesses mundos de mentiras, né? Eles estão tão envolvidas, e assim somos nós. Nós somos as pessoas que estamos envolvidas nisso tudo. Nós estamos envolvidos em tudo isso e não estamos percebendo que estamos mentindo. Nós estamos tão envolvidos, né, que nós não percebemos. E quando nós começamos a combater as mentiras, as mais gritantes, nós vamos ver quanto superficialmente há mentiras em nós mesmos. O quanto nós mentimos, né, o quanto há distorções e o quanto a gente não consegue encarar, né, enquanto a gente não consegue encarar a verdade. Eu vou dar um exemplo assim. Suponhamos que você não gosta de uma determinada situação. Mas essa situação que você vai falar que você não gosta, é uma verdade, você não gosta. Pode ferir a outra pessoa. Ferir, né? Aí para você evitar de ferir a pessoa, muito sensato o pensamento disso, ser amoroso, você mente. Você gosta de mim, gosta de todo, eu gosto muito de você. É mentira. Você diz assim, não, eu gosto de você, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo, eu não gosto quando você age desse jeito, entendeu? Há muitas maneiras, há muitas formas. Há muitas formas, tipo assim, ó, preparei para estar-vos com vocês, né? Eu estou tentando criar algum exemplo aqui, não estou conseguindo agora. Mas então eu quero que você entenda que há muitas plataformas de mentiras, né? Muitas vezes tu mente para agradar os outros, tu mente para trazer, elevar os egos das pessoas, né? Muitas vezes tu dá um elogio mentiroso para poder fazer a pessoa gostar de você. Né? Tu elogia as pessoas mentirosamente para fazer as pessoas gostar de você. Há muitas maneiras distorcidas de mentiras. Há muitas mentiras distorcidas.
né? Muitas vezes você, para agradar uma pessoa, exemplo assim, você diz que gosta das coisas que ela faz e você não gosta, você está mentindo, isso é mentiras. Isso é uma teia de mentiras, teia de mentiras. Então você tem que observar, olhar, né, essas entrelinhas, olhar essas situações e ver essas mentiras. Somente quando a pessoa começa a praticar a verdade é que as formas mais sutis de falsidade começarão a ser por elas percebidas. É uma lei da natureza, a de que nos conscientizamos das formas mais sutis de qualquer vício ao eliminarmos as formas mais flagrantes. Olha que linda essa outra frase aqui, né? Olha, somente quando a pessoa começa a praticar a veracidade é que as formas mais sutis de falsidade começam a ser por elas percebidas. Observa isso, gente. Observa isso, tá? Afora do que se mencionou acima, a veracidade tem que ser praticada pelo sadhaka por ser absolutamente necessária para o desenvolvimento de buddhi, a intuição. O yogi precisa enfrentar muitos problemas, cuja solução não pode ser encontrada nem em livros de referência, nem em conclusões baseadas no raciocínio correto. O único meio à sua disposição para resolver tais problemas é buddhi, ou intuição pura e desobscurecida. Ponto. Deixa eu segurar aqui. Para analisar que muitas vezes, né? Deixa eu pegar aqui. O raciocínio correto. Aqui, achei a palavra que eu queria dizer. Muitas vezes a gente vai agir no raciocínio correto de uma sociedade, e o raciocínio correto de uma sociedade é distorção, né? É mentira, é tapinha nas costas, é enganação, são palavras distorcidas do que realmente se diz como verdade. Observa esses planinhos mais profundos, né? Veja os relacionamentos entre as pessoas, ver se há realmente verdade em tudo. O único meio para resolver essas situações é buddhi, puramente desobscurecida. Mas para desobscurecer buddhi, o que nós temos que fazer? A nossa intuição. Temos que preparar o campo para isso. Então, nós temos que ser pessoas verdadeiras, né? Lutar para ser verdadeiros, buscar essa veracidade. E nós temos que ser pessoas que não são pessoas agressivas, como dizem a Ahimsa. Então, olha quantas coisas no plano de fundo já obscurecem a nossa intuição. E tem mais, são 5. Né? São 5 o total. Nós estamos vendo a segunda hoje, tem mais 3 para nós vermos. Ora, não há nada que obscureça tanto a intuição e praticamente interrompa o seu funcionamento como a mentira em todas as formas. Interrompa o seu funcionamento. E é uma verdade, né? Uma pessoa que, imagine, né, uma pessoa que resplandece a verdade, a veracidade, o quanto ela não é auxiliada pela intuição, né? Vamos parar para analisar se Jesus Cristo, quando veio em nosso meio, meus amados irmãos, se ele mentisse às pessoas, o que seria do cristianismo hoje? Né? Se ele tivesse mentido, usado de malícia, de falsidade, né? Ele até mesmo cuidava das palavras que dizia, tanto que chegava a falar por parábolas, né? Porque tinha medo que as pessoas não fossem entender, então ele falava por parábolas. Para analisar isso, gente, para vocês verem a profundidade disso. Uma pessoa que começa a praticar o yoga sem antes adquirir a virtude de completa veracidade, é como um homem que parte para explorar uma floresta à noite sem qualquer luz. Olha a filosofia profunda que está aqui. Uma pessoa que vai tentar praticar o yoga sem adquirir a virtude da completa veracidade é como um homem que parte para explorar a floresta à noite sem luz. O que acontece quando a gente vai sem luz no meio de uma floresta? A gente cai, se quebra, tropeça, se arranha, se espinha. E é isso que acontece na vida de uma pessoa que conta mentira. É só quedas, é só tombo, é só infelicidade.
a pessoa não tem felicidade para ela mesma. A pessoa não consegue, né, nem evoluir e crescer. Há só discórdias, intrigas, destruições, tudo, né? Porque não há. Para analisar que muitas vezes no profundo há um gatilho emocional que tem que ser resolvido. A mentira é uma consequência. A mentira é o desfecho, mas o gatilho emocional que é o que chama atenção, né? Nada o orienta em suas dificuldades. Dando sequência à leitura aqui, né? E sem dúvida, as ilusões criadas pelos irmãos da sombra farão com que ele se perca. Tu está entendendo? E para variar ainda, todo tipo de inverdade e falsidade, né, nos leva ao obscurecimento, à escuridão e nos deixa ainda nas garras dos irmãos da sombra. Olha só. Esta é a razão porque o yogi deve primeiro vestir a armadura da perfeita veracidade em pensamento, palavras e ação, pois nenhuma ilusão pode penetrar tal armadura. Tá vendo? Ilusão, sombra, escuridão, trevas, noite. Precisamos de luz, alvidez, limpeza, tranquilidade, harmonia, amor, plenitude. Deixando de lado essas observações de caráter utilitário e a absoluta necessidade do yogi levar uma vida em perfeita franqueza, deixando de lado essas observações de caráter utilitário, a absoluta necessidade do yogi levar uma vida de perfeita franqueza é uma consequência da verdadeira natureza da realidade, no qual se baseia o universo em nossa vida. Esta realidade, em sua natureza essencial, é amor e verdade, expressando-se através de grandes leis fundamentais do amor e da verdade, que, em última análise, tudo vencem. Então, ou seja, por mais que seja difícil abordar, por mais que seja complicado, tem que entender que o amor e a veracidade sempre vencem, né? Ah, mas se eu falar a verdade vai ser, né? Pode ocorrer? Pode, mas no futuro, gente, o amor e a verdade sempre vencem. A vida exterior e interior do yogi, que procura esta realidade, deve, portanto, confrontar-se estritamente a essas leis fundamentais da natureza, para que seus esforços sejam coroados de sucesso. Qualquer coisa que esteja contra a lei do amor, coloca-nos em desarmonia com ela, e somos compelidos a recuar, cedo ou tarde, à custa de muito sofrimento para nós mesmos. Eis a razão de ser prescrito a rinça. De maneira semelhante, a mentira que seja sua forma, qualquer que seja sua forma, né, coloca-nos em desarmonia com a lei fundamental da verdade e cria uma espécie de tensão mental e emocional que nos impede de harmonizar e tranquilizar a nossa mente. Estão entendendo isso? Qualquer coisa que esteja contra a lei do amor e coloca-nos em desarmonia com ela, força-nos, né, ou coloca-nos a ser compelidos a recuar cedo ou tarde, à custa de muito sofrimento para nós. Então, ou seja, nós vamos, né, você pode criar uma mentirinha, pode no sentido de, né, você faz uma mentirinha agora, mas sempre vai ter que arcar com as consequências dela em qualquer momento de sua vida. Sempre vai ter que se confrontar com as tuas mentiras. Sempre, né? Talvez o confrontamento não cara a cara com a pessoa para quem você mentiu, mas o confrontamento interno. O universo sempre vem buscar, né, equilibrar a balança. Pense nessas questões, observe a profundidade desses fatos. Nós estamos chegando aqui ao final, ainda está faltando alguns minutinhos. Eu quero dizer para vocês que o nosso próximo encontro então é a Asteia, né, vai falar sobre o roubo, mas nós vamos falar sobre todas as formas possíveis de roubo, não somente o roubo da ação, mas o roubo mental, o roubo emocional, o roubo em pensamento, né? O roubo nas emoções, o roubo em ação, propriamente dito. A ação é a última casa, né? A ação é somente ação, mas o pensar, na vida do yogi, né, o pensamento ele é em primeiro, né? Ele é tão forte.
Vigiai nossos pensamentos, né? Observai o que estamos pensando. Mas enfim, estamos fazendo um encerramento, tá? Estamos fazendo um encerramento. Nós estamos chegando agora para fazer o fechamento, né? Nós vamos então para a Asteia, é o nosso próximo encontro. Depois nós vamos para Brahmacharya. É muito interessante esse tema aqui, gente, tá? Esse tema aqui, muitas pessoas tentam contornar, achar situações. E para finalizar, nós vamos em Aparigraha. E aí nós vamos fazer o fechamento do Sutra de número 30. Ficou desmembrado desse jeito? Ficou, né? Mas é importante nós debater todos esses pontos para entendermos a importância desses. Nós só podíamos ter falado por alto, né? Ah, não pode isso, não pode aquilo. Mas nós resolvemos desmembrar. Eu resolvi desmembrar desse jeito, né? Para que nós pudéssemos ter tempo para falar sobre cada um deles, dessa forma que nós estamos falando agora. Para nós pudéssemos usar da meditação, usar do raciocínio, usar do intelecto para exemplificar, pisar aqui, para lá, para nós tentarmos coletar o máximo de situações, crescer dentro deles, né? Não somente ouvi-los, mas crescer em meditação dentro deles, não só deixar superficial, mas se aprofundar, né, e profundamente dentro de cada um deles. Ok, da minha parte era isso aí, irmãos. Até o nosso próximo encontro. Espero que de verdade tenha sido muito útil para você, assim como é útil para mim. E espero que possamos nos encontrar então, né, na próxima semana, no nosso próximo vídeo. Muito obrigado a todos que nos acompanham, né? Vamos lá, na nossa marcha de cada um de nós. Muito obrigado e Namastê.